Dois times da Arábia Saudita fazem proposta para contratar o atacante Juninho, que vai se reunir com a diretoria do Flamengo. Michael pode deixar o clube nesta janela e jogar no Al Duhail do Catar. Everton da Inglaterra estuda a possibilidade de fazer uma proposta de 18 milhões de euros para comprar o Wesley e repassá-lo à Roma da Itália. E mais, Santos quer levar jogo com o Mengão pelo Campeonato Brasileiro para o estádio Mané Garrincha em Brasília. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Rafa Lamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo, dá aquela moral, se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rafa Lamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente quinta-feira para você e para toda a sua família. Mercado da bola agitado. Flamengo que pode contratar alguns reforços, mas também pode perder alguns atletas nesta janela. Segura aí que já já a gente vai entrar nesse detalhe. Mas antes, quero mandar um alô, um abraço para a nação rubro-negra do Distrito Federal, DF, BSB. Alô, Brasília! Segura na cadeira, porque o Santos estuda a possibilidade de levar o jogo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro no dia 16 de julho para o Mané Garrincha em Brasília. A informação é da minha amiga Mônica Alves, do Coluna do Fla. E o Santos está estudando aí a possibilidade de vender, o mando de campo, levando Flamengo e Santos para o Mané Garrincha em Brasília. As negociações estão em andamento, esse jogo vai acontecer depois do jogo contra o São Paulo, Flamengo que enfrenta o São Paulo no dia 12, no Maraca, a gente inclusive trouxe a informação ontem, a CBF bateu o martelo, então o Santos tentando aí levar esse jogo do dia 16 de julho para o Mané Garrincha em Brasília, esse jogo que é válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, agora sim, vamos entrar aqui no mercado da bola, porque o Flamengo recebeu duas propostas da Arábia Saudita. Uma do Al Riyadh e outra do Naja SC. Esses dois clubes fizeram aí uma oferta pelo atacante Juninho, por empréstimo com uma boa compensação financeira ao Flamengo. O jogador vê com bons olhos, mas a negociação não é tratada como fácil pelos representantes do atleta. Porém, as propostas estão na mesa do Flamengo, segundo o jornalista Vene Casagrande. Aliás, para complementar essa informação, os empresários do Juninho já marcaram uma reunião com o José Boto para tratar dessas duas propostas da Arábia Saudita por empréstimo com compensação financeira. O jogador e os seus representantes entendem que seria um bom caminho nesse momento, mas não vão forçar nenhuma saída. Inclusive, caso não avance, Juninho garante que está focado para buscar mais espaço no time de Felipe Luiz. Contratado no início desse ano, Juninho tem contrato com o Flamengo até 2028, o que ajudaria no empréstimo de um ano, pois daria tempo de performar na Arábia Saudita e depois retornar ao Flamengo. Você, torcedor, o que faria, hein? Se tivesse o poder da caneta, aceitaria essa proposta? Liberaria o Juninho para esse empréstimo lá na Arábia Saudita? Ou não? Você acredita na volta por cima do atleta? Acha que o Juninho vai conseguir encaixar nessa equipe? Vai conseguir jogar bola, fazer gol? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Caso o Flamengo aceite essa proposta, Juninho deve deixar o clube ainda nesta janela. Aliás, hoje a janela está oficialmente aberta na Arábia Saudita. Então os clubes lá podem contratar já a partir de hoje. Lembrar para vocês que está rolando a ação do SofaScore, o melhor aplicativo de dados e estatísticas do mundo. Quem baixar o aplicativo
agora está concorrendo a uma camisa do Mengão oficial no mês de julho. É o manto do Mengão do mês de julho. Então, ó, não custa nada, é 0,800. Se você tiver dificuldade de baixar apontando o seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui, você clica no link que está aqui no comentário fixado. Baixe agora o SofaScore, divirta-se com dados, estatísticas, tem tudo sobre a agenda do Mengão de julho, os próximos jogos, e você ainda concorre um manto. Por falar em mercado da bola, Arábia Saudita, ali próximo do Catar, o atacante Michael passou a ser observado de perto pelo Al Duhail, que é um clube do Catar, nas últimas semanas. Embora ainda não tenha recebido nenhuma proposta oficial, o Flamengo está ciente do interesse e aguarda uma possível investida nessa janela que abriu hoje. O nome de Michael figura entre os alvos monitorados de perto pelo clube árabe. Internamente, o Flamengo não pretende criar empecilhos caso surja uma oferta satisfatória, e a expectativa é de que o jogador seja negociado agora nessa janela. Contratado sem custos no meio de 2024, Michael enfrentou dificuldades para engrenar com a camisa do Flamengo nesse seu retorno. Lesões e problemas de adaptação limitaram seu rendimento, apesar de contar aí com a confiança do técnico Filipe Luís, que em algumas coletivas cansou de elogiar a entrega, a intensidade, a vontade, a raça, a marcação, a recomposição, né? Tudo isso o Filipe Luís elogiou aí o Michael. Porém, o atacante não é unanimidade entre os torcedores. E, além disso, a possível saída do robozinho, do Michael, pode abrir espaço para reforços. O clube está na parada, buscando aí um atacante que atue pelas pontas, principalmente ali naquela posição do Michael. O Flamengo quer trazer um coringa que atue tanto pela ponta esquerda quanto pela ponta direita. Então a janela já está aberta. Vamos ver o que vai acontecer nessa situação do Michael e mais uma vez eu quero a sua opinião. E vou fazer a mesma pergunta que eu fiz em relação ao Juninho. Você liberaria Michael? Venderia? Emprestaria? Negociaria o atacante? Ou não? Acha que ele vai dar a volta por cima, assim como na primeira fase dele, na primeira passagem? Teve lá os altos e baixos, aos trancos e barrancos, o Michael conseguiu pegar e saiu daqui jogando muita bola, tanto que chegou ao Al Hilal da Arábia Saudita. Deixa aí nos comentários se você acha que o Michael ainda vai conseguir aí encaixar nesse time do técnico Filipe Luís. Ou não, você negociaria o robozinho? Deixa nos comentários porque a sua opinião é muito importante. Bom, ainda falando sobre mercado da bola, a Roma está em negociação aí com o Flamengo para contratar, né, para tentar aí contratar o lateral direito Wesley, né? E aí, como parte do processo de reforços para a nova temporada sob o comando do Gian Piero Gasperini, inclusive a gente falou recentemente no canal do interesse do Gasperini no Wesley. Ele era técnico da Atalanta e quase faltou muito pouco para o Flamengo vender o Wesley para a Atalanta na antiga gestão. Só que aos 45 do segundo tempo, o Flamengo demorou e aí os italianos desistiram do negócio. O Gasperini saiu da Atalanta e foi para a Roma e continuou observando o Wesley. Agora, qual é a novidade na parada? A novidade é que a operação pode envolver o Everton, da Inglaterra, o mesmo time que comprou o Charlie Alcaraz do Flamengo. Mas por que isso? Porque, assim como a Roma, o Everton pertence aí ao grupo Fredkin. A estratégia seria o Everton comprar o Wesley e repassá-lo à Roma por empréstimo, o que tornaria a negociação mais acessível, já que o Flamengo está aí pedindo 30 milhões de euros. E aí essa sinergia, né, entre os clubes facilitaria o acordo e permitiria a Roma contar com o jogador sem arcar com o valor integral da transferência de imediato. Bom, isso é o que informa o Sky Sport
lá da Itália. Mas não é bem por aí, não é assim que a banda toca. O Flamengo já avisou ao Everton e tem bom relacionamento com a equipe inglesa, tanto que o próprio Boto negociou o Alcaraz com os ingleses. Então eles têm aí um bom relacionamento. E aí o Flamengo já avisou que os valores estão bem abaixo do que o clube deseja receber pelo jogador, pelo lateral direito. Até o momento não foi colocado nada no papel, foram apenas conversas, mas o Flamengo já avisou que quer 30 milhões de euros. E o Flamengo está irredutível. Não são 29, 28, 27. São 30 milhões de euros para vender o Wesley. Como a gente informou aqui, o Flamengo não tem tanta necessidade assim de vender o Wesley, porque recebeu aí, né, a premiação da FIFA, mais de 150 milhões, e também a grana da multa rescisória do Gerson também foi de forma à vista, sem contar a grana do Alcaraz, que vai cair parcelado nos cofres do Mengão. Então o Flamengo não tem tanta necessidade assim de vender o Wesley e está avisando aos clubes, olha gente, 30 milhões de euros, não tem conversa, não é mais, não é menos, 30 milhões de euros. Então esses 18 milhões de euros aí, né, que o Everton da Inglaterra tá aí acenando para pagar ao Flamengo, esse valor já foi descartado, tá, gente? Já foi descartado, mesmo com essa configuração aí entre os clubes, o Everton e a Roma são clubes do mesmo grupo, não tem negócio se não chegar a 30 milhões de euros. Então tá aí a jogada, a nova informação que chega lá da Europa é que o Everton está tentando comprar o Wesley e emprestá-lo à Roma para trabalhar lá com o Gianpiero Gasperini, ex-técnico da Atalanta, que gosta muito do futebol do Wesley. Deixa aí nos comentários. Aliás, a gente trouxe aqui a informação. Se não chegar nenhuma proposta nesses valores que o Flamengo pede, 30 milhões de euros, e se fechar a janela, o Wesley vai continuar, tá? Normalmente até dezembro. O Wesley vai continuar na lateral direita, ele não será vendido por um valor menor que 30 milhões de euros. Eu já falei aqui que o Flamengo tá certo, né? Quando quer contratar jogador lá de fora, os clubes colocam muitas dificuldades para o Flamengo contratar, valorizam o atleta, o valor sobe, o preço fica lá em cima. E aí tem que ser tomar lá da cá, né? Quando os clubes da Europa chegam aqui também no Flamengo, o sarrafo tá lá em cima, né? O Flamengo é um clube muito estruturado, um clube que está aí com a receita no azul, né? Não tem tanta necessidade assim de vender atletas, tem dinheiro em caixa. Então, é pagar o que o Flamengo quer aí pelo atleta sem chororô. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação, se você acha que o Flamengo está certo ou se você acha que o clube está errado. Olha, se você chegou até aqui, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo. Aliás, repara se você está inscrito aqui no canal. Muita gente assiste os nossos vídeos e acaba não se inscrevendo, ou por esquecimento, ou por achar que já está inscrito. Então, repara aí, se não tiver, dá aquela moral. Um grande abraço, saudações rubro-negras. Eu volto a qualquer momento com novidades do nosso Mengão. Então, ó, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo. Valeu!